O depoente, ele, através dos advogados, mandaram um comunicado à CPI, baseado no Código Penal, que teria que ser sido comunicado 48 horas antes, e por isso não viria. É óbvio que esse não comparecimento e o pedido de ida ao Supremo, ele é muito paradoxal, porque afinal de contas essas pessoas têm propalado que o trabalho desenvolvido por essa instituição é um trabalho preciso, científico e que o objetivo é de ajudar a enfrentar a pandemia. Então, nada mais natural de que essas pessoas quisessem vir aqui. Então, eu acho que a melhor coisa é que a gente realmente marque para a semana que vem a vinda desse pessoal, com o prazo que eles acham que é fundamental. É uma contradição que eles tenham tantas coisas boas feitas e peçam ao Supremo para ficar em silêncio aqui. Quer dizer, esse é um dos grandes paradoxos que a gente encontra nessa CPI. É muito claro o objetivo protelatório, escudado numa expectativa de que a CPI não tenha tempo para poder ouvir esse tipo de coisa. Tem tempo, precisa ouvir e não podemos deixar passar essas coisas não. Os crimes que essa turma cometeu são gravíssimos, são crimes contra a humanidade e precisam ser inteiramente investigados e responsabilizados, senhor presidente. Como lembrava hoje o senador Otto Alencar, um dos casos mais graves que vamos verificar aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, e nós não podemos, a essa altura do campeonato, arrefecer com relação à necessidade de punir exemplarmente essas pessoas. Salve, progressistas! Eu sou o Clayson. Youssef Mengele era um cientista. Nem sei se a gente pode atribuir a ele esse título, porque ele era realmente, acima de tudo, um maluco, um psicopata, uma pessoa completamente perturbada. Mas, naquela situação específica, ele faz parte do nazismo e era um dos médicos, o principal líder dentro dos campos de concentração nazistas. Ali ele era considerado o anjo da morte. E ele cometeu uma série de atrocidades. Ele tinha uma obsessão pela genética humana. E ele tinha um tipo de cobaia que ele via como preferido. Os cobaias preferidos dele eram os gêmeos. Assim que os gêmeos chegavam nos campos de concentração, eles já iam de forma isolada, eles recebiam algumas regalias, só no começo, claro. Eles tinham exames médicos, tinham refeições mais completas, se eram crianças, ganhavam brinquedos, iam para uma acomodação isolada, mas isso aí era só no começo. Logo de cara, ele já começava com as torturas, e as torturas eram, assim, as mais atrozes possíveis. Ele era realmente um sujeito completamente fora de si. Ele, por exemplo, injetava tinta nos olhos dos gêmeos para saber qual que era a reação. Como não havia nenhum preparo, não havia nem sequer um produto diferente de uma tinta comum, os olhos ficavam já imediatamente com problemas, né? Infecção quase que imediata, e obviamente o resultado é que os gêmeos ficavam cegos, e aí ele retirava os olhos dos gêmeos, e aí matava aqueles gêmeos, e aí fincava esses olhos lá na parede. Tinha lá essa situação completamente bizarra, né? Isso era só uma das questões. Na verdade, ele fazia operações, retirava órgãos dos gêmeos ainda vivos, sem anestesia. Ele também retirava uma parte do corpo desses gêmeos e simplesmente costurava os gêmeos em si, na tentativa de criar gêmeos siameses artificiais. Ele fez muita coisa, eu nem vou me estender tanto assim, mas tem coisas até piores do que isso. E aí você vai perguntar, Clayson, mas qual a relação de Youssef Mengele com a Prevent Senior? Você não está exagerando, não? Olha, eu posso dizer para você que existem muitas semelhanças, sim. A primeira é que se Youssef Mengele ele tinha uma predileção pelos gêmeos, no caso da Prevent Senior, a predileção eram, ou é, a gente não sabe o que realmente está acontecendo ainda, mas pelo menos foi
durante esse período da pandemia, a predileção deles em cima de idosos, em cima de velhinhos. Eles faziam experimentos colocando em risco a vida de velhinhos. É claro que não retirava olhos, é claro que não havia uma invasão no corpo desses velhinhos sem anestesia, tinha um pouquinho mais de sofisticação. Mas existe uma outra semelhança que é a principal e a mais aterradora de todas elas. O resultado era o mesmo. Mengele, com os experimentos dele, levavam as suas cobaias à morte. A Prevent Senior fez a mesma coisa. Com essas situações absurdas que foram envolvidas lá, muitas pessoas morreram. Nesses experimentos completamente sem sentido que eles fizeram com idosos, muitos idosos morreram. E aqui nós temos ainda uma questão mais grave. Parte desses idosos nem sequer sabiam que estavam sendo submetidos a uma experiência. Todos os pacientes encaminhados terão que fazer exame. O pedido de exame, portanto, todos após a triagem, o paciente deverá ser encaminhado. Obviamente, os pacientes, e aí ele vem, todos os pacientes com sintomas gripais e ou sinais tomográficos sugeridos por pneumonia deverão receber o esquema com hidroxicloroquina 400 mg associados a não sei o quê. Por último, senhor presidente, ele diz aqui, e isso aqui é que me impactou. Desculpe, mas isso aqui é muito grave. Observação, foi dito pelo senador Humberto, por favor, não informar o paciente ou familiar sobre a medicação e nem sobre o programa, senhor presidente. O diretor da Prevent Senior, o Pedro Batista Júnior, ele não esteve hoje presente na CPI da Covid. Mas tudo que foi levantado ali e as questões que vão ser apresentadas também nesse vídeo vão dar para você uma ideia da gravidade de tudo aquilo que foi desenvolvido ali e o principal, patrocinado pelo Jair Messias Bolsonaro, patrocinado pelo presidente do Brasil, o que é ainda mais chocante. Eu vou falar um pouco a respeito dessa situação, trazer aqui para você um trecho da fala do Humberto Costa, o senador Humberto Costa, sempre fazendo aquele pedido para você dar o like aqui no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Por favor, faça isso. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal. Quero sempre agradecer a você que já se acostumou a entrar aqui e já dá o like aqui no vídeo, porque você sabe que isso é importante para o nosso trabalho. A gente não pede dinheiro para você, a gente pede, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Nas palavras do Humberto Costa, do senador Humberto Costa, ele sugere então que seja feita uma convocação compulsória desse Mengele brasileiro. Vamos acompanhar. Já vamos recorrer ao Poder Judiciário para que garanta a obrigatoriedade da presença dele aqui, se de fato for confirmada essa não vinda no dia de hoje. Não há justificativa para que ele não venha hoje. Na verdade, tanto é real que eles tinham conhecimento da convocação que eles recorreram ao Supremo para terem o direito de ficar em silêncio, de não produzirem nenhum tipo de autoincriminação. E qual é a importância do depoimento dele? O depoimento é muito importante porque ele está muito bem documentado e ele comprova algumas coisas muito graves. Primeiro, que virou uma mercantilização, essa questão da utilização de medicamentos sem eficácia contra a Covid-19. Esse plano de saúde aumentou o número dos seus associados, aumentou o seu faturamento e aumentou o lucro líquido nesse período da pandemia. E também foi um dos maiores fregueses dos laboratórios que produzem esses medicamentos. A outra coisa grave é que esse caso prova a existência do gabinete paralelo, porque lá foi feita uma pesquisa orientada, articulada pela senhora Nise Yamaguchi e o senhor Paulo Zanotto, que eram integrantes desse gabinete paralelo. Essa pesquisa, ela foi fraudada, ela é falsa, não corresponde à realidade. Foi feita com muitas pessoas que não tinham nem conhecimento de que estavam sendo submetidos
a um trabalho pseudocientífico e, portanto, isso caracteriza, na minha avaliação, um crime contra a humanidade. E, além do mais, nós temos outras coisas graves, como, por exemplo, a proibição dos profissionais de saúde de utilizarem os equipamentos de proteção individual, inclusive máscaras, distribuição do kit Covid sem o exame prévio das pessoas que tinham sintomas leves. Então, realmente é uma coisa muito grave. Quando se trata de vidas humanas, a situação fica ainda mais terrível, mais assustadora. Nós tivemos ali, por exemplo, um caso que foi confirmado por médicos da ocultação de mortes. Então, eles tinham uma forma de ocultar essas mortes numa denúncia feita por um dos médicos da Prevent Senior em uma reportagem muito importante. Veja o que diz esse médico. Se caso ocorresse uma internação com mais de 14 dias de sintomas e colocasse que era Covid, a diretoria entrava em contato e fazia com que a gente mudasse o CID. Só que o resultado que veio depois acaba sendo uma subnotificação, porque se eu mudo o diagnóstico, é como se o paciente tivesse outra doença e não Covid. E também, se o paciente vem a óbito, aquela declaração de óbito vai constar o diagnóstico que ele foi internado. E não vai constar, por exemplo, que foi Covid e ele teve complicações da Covid. As comparações com o campo de concentração de Auschwitz na Polônia, esse campo de concentração nazista, com esse hospital da Prevent Senior, elas são inevitáveis. O hospital foi usado como campo de testes com seres humanos. Nós temos uma situação gravíssima. Os dados, os prints de conversa, os áudios, os relatos de médicos são aterradores. Uma coisa fora do normal, um desrespeito à vida, um descumprimento da obrigação ética e, novamente, uma clara conexão numa estratégia de contaminação de rebanho da população. Utilizaram um hospital e um plano de saúde como campo de teste de estratégias estapafúrdias, enlouquecidas, que não tinham nenhum respaldo científico e tinham uma conexão direta com o gabinete da Presidência da República sob o ponto de vista de divulgação desses dados falsos. Aproveitando essa indignação dos senadores, é importante fazer uma reflexão. Nós estamos nos aproximando de 600 mil mortos na pandemia aqui no Brasil. E a cada dia fica mais evidente de que esse número absurdo de mortos poderia ser diminuído em muito se nós tivéssemos uma responsabilidade por parte das autoridades, especialmente por parte da presidência. Nós temos o SUS, Sistema Único de Saúde, ligado diretamente ao Ministério da Saúde. E durante muito tempo ficou claro também para todos nós brasileiros que o verdadeiro ministro da Saúde era o Bolsonaro. E o Bolsonaro durante muito tempo foi um defensor maluco dessa cloroquina e desses tratamentos sem comprovação científica. Isso acabou ensejando para que nós tivéssemos casos como a Prevent Senior. O que aconteceu em Manaus, com esse objetivo claro de fazer com que todos ali se infectassem o mais rápido possível, criando inclusive uma nova cepa da Covid, foi um crime contra a humanidade. E o que acontece, ou pelo menos o que aconteceu na Prevent Senior, também pode ser caracterizado dessa forma, assim como bem disseram os senadores. E a partir da análise fria dos fatos que ocorreu nessa comissão parlamentar de inquérito, até então, senador Omar, nós imaginávamos que o único aspecto de crime de lesa humanidade que tinha ocorrido era o que tinha acontecido na vossa cidade de Manaus. Esse já está caracterizado. Esse, inclusive, levará os responsáveis ao Tribunal Penal Internacional. Dito não por nós da CPI, dito ontem pelo Dr. Miguel Real e pela sua equipe. Será reafirmado hoje na exposição da doutora Deise Ventura. Mas até o caso Prevent Senior, que é o senador Humberto que traz essa comissão parlamentar de inquérito, abalizado pelo nosso médico, pelo doutor Otto Alencar,
Até o caso da Prevent Senior, era só essa evidência que nós tínhamos. Com o caso da Prevent Senior, os tipos, a extensão do crime de lesa à humanidade é estendido para outros agentes. O que você pensa a respeito disso? Eu gostaria muito que você colocasse o seu comentário aqui. Coloque o seu comentário. Fale pra gente o que você pensa. Não se esqueça de dar o like no vídeo, de se inscrever no canal, de ativar o sininho. Se você puder compartilhar os nossos vídeos nas suas redes sociais, especialmente para pessoas que estavam defendendo cloroquina há um tempo atrás, as pessoas ficaram caladas de uns tempos para cá. Coloca esse vídeo aí para as pessoas que defenderam cloroquina aí nas suas redes sociais. Eu te aguardo na próxima.